Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, na primeira semana a gente viu o que é ansiedade, os conceitos. Na primeira semana já foi aí pedido, já é o momento para vocês escolherem aquele fator de ansiedade que vocês queiram diminuir, debelar nesse momento. Não adianta escolher tudo, escolhe uma coisa, observar aquele comportamento. Na segunda semana, nós sofisticamos ali nas técnicas e no diário de ansiedade, né? 2 técnicas foram ensinadas, que já está à disposição de vocês, que é o relaxamento progressivo, muscular progressivo e a técnica da respiração, que já está lá no YouTube também, no módulo do nosso curso, na sequência ali das atividades dos links. Então, agora na terceira semana, a gente vai falar das letras do Penta. As letras do Penta, elas vão passar, como eu disse lá na primeira aula, né, pelas situações que a gente observa, que eu observei em consultório, que são as que acontecem mais comumente. Então, elas estão sistematizadas para facilitar esta abordagem. Com o conhecimento já adquirido das aulas anteriores, já vai dar para entender direitinho e ver mais ainda onde a gente quer chegar com as próximas observações que eu vou começar a fazer agora, dessa nossa aula da semana 3 do curso do Sistema Penta de Controle da Ansiedade. Então, na primeira parte, a gente vai falar sobre o P do planejamento. O que você vai fazer hoje à noite? Vamos falar também em como preencher o diário do planejamento. Esse diário é interessante, diário de planejamento de tédio e humor. A gente vai chegar lá. Na segunda parte, o E, de escolher programação. O jornal quer audiência e não se preocupa com a saúde da sua mente. Para o planejamento, a gente observa que... Vou passar os slides aqui. Que não é apenas o excesso de atividades que causa o estresse. É comum a gente pensar nisso, né? A pessoa está estressada, é o burnout, é o esgotamento físico, porque está fazendo muita coisa, o workaholic, preocupações, mas não é só isso. O tédio também é uma belíssima fonte geradora de estresse. Muitos fatores, né, a depender da pessoa, momento de vida, o que fez antes, né? Tem muitas peculiaridades e particularidades que têm que ser observadas, mas o tédio, quando você fica um final de semana sem fazer nada, também acaba ficando angustiante, chato, aquela sensação de que devia ter feito alguma coisa, né? Dá o desânimo, sensação de inutilidade se a coisa se prorroga. Olha quem apareceu aí, né? Tá dizendo aí, olha a ideia do diabão, cozinheiro, sedutor, falando que a falta de preocupação leva ao caminho mais fácil, que é o de pensar improdutivamente e comer sem necessidade. Se falava que mente vazia é a oficina do diabo, agora se fala mente vazia ou oficina do carboidrato, que é a busca do prazer, né? E o carboidrato, simples, joga na corrente sanguínea rapidamente ali a glicose, a serotonina, motiva, né, dá um prazer. Então, que é um problema, né? Ficar em casa, tédio pode levar a comer mais, muita atividade também pode levar a comer mal, não necessariamente mais, e o mal significa alimentos aí mais facilmente disponíveis de gordura, e uma energia mais rápida, e a consequência se vê em longo prazo, ou médio prazo, né? Então, atentar, tá ali ele ali com ideia de brigadeiro, macarrão, pizza, rosquinha, só coisa boa. É isso aí, ficar em casa, mente vazia, oficina. A mente vazia pelo tédio vai dar alteração de humor, podendo levar a uma depressão, que a pessoa fica achando, né, sem perspectiva, sem objetivo. Aristóteles já disse que o ser humano ele nasce com uma tendência, aí uma tendência inata de querer aprender coisas. E quando você fica sem objetivo, isso não é preenchido.
mais uma vez, cada pessoa tem aí o seu ritmo, né? Tem gente que não tem preocupação, não tem problema com isso não. Mas a falta de aprendizagem em momentos da vida, levando ao tédio, falta do que fazer, falta de compromisso, vai dar alteração de humor, podendo levar ali a distimia, que é um quadro depressivo, só que permite que a pessoa tenha ali a vida dela, e a depressão, que é esse quadro mais pronunciado, onde a pessoa ele tem graves prejuízos ali para as atividades do dia a dia, e junto com depressão, antes, no meio, depois, acabam vindo sintomas de ansiedade. Ansiedade ali, que pode se manifestar como ansiedade social, pânico, até ataque de pânico, pode começar, engraçado, né? Ataque de pânico, ele vem com é uma apresentação que vem com várias doenças, não é só o transtorno do pânico, né? O transtorno do pânico é quando já fica com uma frequência maior, já acontece mais, que é o medo do medo. E aí também acontecem as fobias específicas, né? Essa ansiedade generalizada, que é uma preocupação constante sobre fatores que você não determina, né? Uma bobagem para muitas pessoas, para aquela pessoa já fica ali com a sensação de nervos à flor da pele, ansiedade antecipatória, querendo já prever o que vai acontecer, ficando frustrada quando há um atraso, quando não consegue cumprir o objetivo, preocupado com coisas que não faz sentido, porque a gente não detém controle, né? Sobre muitas situações. E a agorafobia é uma situação muito comum, né, no pânico, que a pessoa acaba ficando com medo de lugares abertos ou fila, lugar onde ela acha que não possa escapar daquela situação facilmente, dá esta desconforto com ansiedade, taquicardia. Então, o tédio e o excesso também podem levar a transtornos de ansiedade e transtornos depressivos. Olha aí, transtorno de ansiedade generalizada, ali em cima de roxinho é o manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais, o DSM, que ele é o balizador. Ele, nas suas diversas versões, ele contempla alterações para categorizar quais são as doenças, né? Muita gente acha que, olha, mas né, ficam inventando doença, mas categorizar é a forma, né, da gente conseguir botar um protocolo de entender o que está errado para aquela pessoa. E o DSM ele é sensato, muitas vezes, porque, na maioria das vezes, lógico, né, ele é um trabalho que é grande, porque ele sempre vê que a pessoa, os diagnósticos, eles estão ali, tem que ter prejuízo funcional. Então, se a pessoa tem apenas uma característica que não leva ao prejuízo, ainda que possa parecer esquisita, não chega a ser uma doença, porque, né, todos nos encaixamos aí em alguns CIDs, né, ou em alguns códigos de DSM, se a gente for ver. Na ansiedade generalizada é uma preocupação excessiva, expectativa apreensiva, ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses, com diversos eventos ou atividades, tais como desempenho escolar ou profissional. O indivíduo considera difícil controlar a preocupação. A ansiedade e a preocupação estão associadas com 3 ou mais dos seguintes 6 sintomas: inquietação, sensação de estar com os nervos à flor da pele, fatigabilidade, dificuldade em concentrar-se ou sensação de branco na mente, irritabilidade, tensão muscular, perturbação do sono. Aí, né? Ansiedade, só que cronificada. E o transtorno depressivo maior, né? Que estão 5 ou mais desses seguintes sintomas presentes por 2 semanas. Pelo menos um dos sintomas é 1 ou 2, que é o humor deprimido na maior parte do dia, e acentuada diminuição do interesse ou prazer em atividades, que é a anedonia. Então, a pessoa fica ali com perda ou ganho de peso, alteração de sono, agitação ou retardo motor, fadiga, perda de energia, sentimento de inutilidade, culpa excessiva, capacidade diminuída para pensar, concentrar e pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida recorrente. Botei o quadrinho comparativo, né, porque, comparativo não, um do lado do outro, que a gente acha aí, né, a indecisão, os pontos comuns aí, né, dificuldade de concentração, né, que está ali o branco na mente. Então a coisa vai caminhando e a gente tem que ficar de olho quando começam a aparecer alguns sintomas, porque é a nossa balança que está desequilibrada, né? Então tem como equilibrar e a gente vai falar na sequência. Mas antes, pensando
no tédio ou na produtividade, para quem já não tem o problema de tédio, tem muita atividade, tem o excesso de atividade, essa tabela não funciona muito. Ela é para a situação de procrastinação, que é a pessoa demorar para executar aquela atividade que ela quer, enrolar e não fazer. Quem nunca, né? Então são aí 5 estratégias aí, neste quadro, que são bem interessantes para você incorporar no seu dia a dia, né? Para uma nova atitude ficar como sendo seu comportamento padrão, que a gente não é só entender que a gente tem que fazer aquilo, né? Você tem que usar alguns mecanismos para facilitar aquela tarefa. Senão não faz. Fica mais difícil, tem que gastar muita energia para começar. Então, número 1 ali, ó, invente um gatilho acionador para ativar o seu modo produtivo. Parece bobagem, mas é humanos, né? A gente associa. E é natural fazer associação. O Popeye fazia isso com espinafre, né? Comia espinafre, que não tem nada de especial, e ficava todo animadão. Então, antes de começar uma tarefa, você pode aí fazer um ritual particular, né? Preparar o seu café, lavar o rosto. Isso pode dar um impulso inicial. 2. Comece pelas tarefas mais fáceis, mais curtas. Vai dar prazer quando você fizer. O sucesso sentido ao finalizar uma será reforçador para você fazer a outra. 3. Quebrar uma tarefa, né? Fracionar e deixar mais facilmente execuível. E aí você pensa que é menos. Em vez de você vai ler um livro lá de muitas páginas, 300, 500 páginas, olha, corte por capítulos, fica até mais fácil de transportar o livro, né? Que aí você vê, não, vou ler até 40 páginas. Isso dá para fazer. Ler 3 dias, 20 páginas, 10, isso você faz. Agora, pegar um livro de 500 e vou acabar agora, não. Vai devagar, porque aí no sucesso finalizou ali aquelas 30 páginas, tica, dá o ok, e aí você vai ficar reforçado, vai ficar com mais vontade de fazer mais continuamente, que é justamente o 4 aí, faça checagens. Quando você contabiliza o que fez, você quer mais. Reforça o seu sucesso. E essa 5 é legal, hein? Desafiar o próprio pensamento de fazer algo apenas para mostrar que está no controle. É como uma aposta que você faz consigo mesmo e sempre pode ganhar. Por que não levantar naquela hora, né? Por que não sair? Por que não arrumar? Então você faz uma brincadeirazinha, né? Vou fazer só para mostrar que eu posso. E estipular a data de término para as atividades. Para um livro, você pode botar até uma data. Isso vai facilitar. Você lê 10, o livro tem 300 páginas, você quer ler 10 páginas por dia, então 30 dias. Ah, mas tem dia que não vai ler, certamente, tem dia que não vai ler, mas outro dia você pode ler 20 ou 30. Esse tipo de brincadeira pode dar certo. Se você não colocar uma meta muito apertada, né? Bota ali mais longo, porque tem dia que você não vai ler, não adianta achar que todo dia regularmente você lerá as 10 páginas, tem dia que você simplesmente não vai estar com vontade, não vai estar concentrado, então bote o prazo adequado, fala, ó, desse livro de 300 páginas, lerei 100 em 20 dias, faz o cálculo, aí é mais, aumenta muito a chance de estar certo, e dando certo, você está refazendo o seu contrato, né, com o seu chefe interior, que a gente falou lá no começo, né, você reestruturando, remodelando sua forma de pensar, sua mente. Você começa a se entender como é que funciona, entender o que motiva, para dar certo. Chegamos aí no diário do planejamento. Planejamento diário com tédio e humor. E eu vou abrir o outro aqui, que este está pequeno, para eu ver. Então esta folha de planejamento, ela tem a seguinte finalidade: observar o que você está fazendo de positivo com o seu tempo, para você, né, rearranjar os processos, e não só a quantidade do que você está fazendo, e sim também a qualidade. Então esse é o planejamento diário, com pontuação tédio humor. A gamificação é um joguinho, porque olhando lá embaixo no rodapé você vê, ó, para a ausência de tédio e humor positivo, alcançar a pontuação. A gente vai dar o exemplo
que é o que está escrito ali. Então, ó, de segunda a sexta, que não é final de semana, você tem que estar com 4 ou mais pontos para as atividades e 2 ou mais para o humor positivo. Então você atenta para isso. E final de semana, sábado e domingo, tem que estar com mais do que 3 atividades, não 4, porque final de semana a tendência é a gente ficar mais ocioso, olha menos o relógio, menos compromissos, mas tem que ter mais do que 3 pontos para o humor positivo, afinal é final de semana. No exemplo, temos ali, na segunda-feira, o que aconteceu com esta pessoa que anotou? De manhã, ela fez trabalho e trabalho. Vejam ali, ó, a carinha com o sorriso reto. Ganhou 2, mas está no sorriso reto. Por quê? Porque o trabalho ele não é fator de estimular o humor, fator estimulador de humor positivo. Ele apenas é um fator que tira o tédio. Foi para o trabalho, não vai ter tédio. Mas ganhou 2 pontos. De tarde, o que aconteceu? Teve um trabalho e uma academia. Ó, academia já vale uma carinha sorridente, porque com aquela ideia de liberar serotonina, que é o hormônio, a serotonina representando aí o hormônio positivo, atividade de lazer. Então, academia é lazer, filme é lazer, encontrar com um amigo é lazer. E aí ganhou uma carinha positiva. E à noite, opa, olha ali, apareceu um filme à noite, só fez uma atividade. Mais uma carinha positiva, nenhuma reta. No somatório total, olha o que a gente teve. 0 mais 1 de carinhas positivas. De manhã, nenhuma carinha positiva. De tarde, uma. De noite, uma. 2 carinhas positivas. O que isso significa? Que no dia, aquela avaliação de humor está legal. Humor positivo. Afinal, é uma segunda. Só precisaria de 2. Deu 2 pontos. E com relação ao tédio, olha lá. Houve 3 trabalhos, né? 2 de manhã, 1 trabalho de tarde, mais uma atividade da academia e mais uma à noite. No total, aí 5 quadrinhos de 6 preenchidos, ou seja, 5 atividades. Na nossa legenda, para os dias de semana, para que não haja tédio, você tem que ter uma pontuação maior ou igual a 4. Ou seja, esta pessoa também não teve tédio no seu dia. Esta folhinha, disponível também no site para impressão, ela abriga aí uma semana de atividades. E como você pode preenchê-la? A ideia é que você faça antes o preenchimento, né? Faz agora o preenchimento da semana que você consegue ter uma previsão. E coloque inclusive as atividades que você pretende fazer. Por isso que está o planejamento para o futuro, né? Já bota, olha, quero ver filme de Netflix, quero encontrar com um coleguinha, quero ligar, quero correr, aqui tem a natação, aqui tem a outra atividade. Porque aí você já vai estar com a visão, aquilo que a gente falou de anotar em diário, né? Permite que você olhe e veja ali, olha, está completinho. Já dá para ter uma ideia visual de que você não terá tédio. Da mesma forma, se você anotar e faltar muito quadradinho para você executar as coisas, e você tiver com sinais aí de ansiedade, excesso de coisa para fazer, né, pode já demonstrar aí, né, o inverso. Bem interessante esse diário, né? Temos já o da ansiedade, temos o CAP, cardápio, com as atividades previamente, que você já estipulou previamente ali que vão ser as de escapar da ansiedade, nos seus diversos graus, níveis, com aquela notinha de pontuação. E agora temos esse planejamento diário com pontuação, tédio e humor. Precisa fazer para o resto da vida? Não. Aproveite essas semanas que você agora está dedicado a fazer isso. Já pega, escreva, e vai dar uma visão maior. E aqui fica mais fácil a gente perceber, né? Comentar com as pessoas, você ensina o diário para alguém, fala para o seu filho, para o seu amigo, olha aqui. E aí vai vindo a ideia, você vai incorporando, e depois não vai mais precisar necessariamente de ter um papel para anotar. A coisa vai ficando meio automatizada, né? Você sente quando naquele seu período do dia está fazendo mais ou menos coisa, quando ali o diabão pode estar atentando, né? Não fica fazendo nada, está em casa o tempo todo, aí a tendência é oficina do carboidrato. Vamos agora para a segunda parte da nossa
terceira semana, que é a escolher programação. Deixa eu alterar aqui. Nesta parte aqui, a reflexão é sobre como o nosso cérebro funciona com relação à influência do que vem de fora. O transtorno de estresse pós-traumático é a condição psiquiátrica que a gente pode bem usar para exemplificar o que acontece com as pessoas que não têm o quadro tão exacerbado. Transtorno de estresse pós-traumático é aquele, né? A pessoa ela sofre um assalto ou vê uma cena chocante, seja pela televisão ou com familiar, alguma coisa que envolva ali uma violência, uma situação de muito risco, e a pessoa então desenvolve aquele popular no passado, em estado de choque, né? Pode ficar um pouco avoada, que é despersonalização, e na sequência dos dias pode vir ali com alteração de sono, de concentração, pode ficar preocupada, sem ver prazer nas atividades, nas coisas, né? Tudo perde sentido, né? Tudo perde o sabor da satisfação e pode ir voltando aos poucos, a situação pode se arrastar. Então, no transtorno de estresse pós-traumático, uma perda muito grande, né? Uma morte abrupta de alguém, uma violência sofrida, ele faz com que a nossa mente registre essa impressão que acaba voltando, né? Quando menos espera, você está lá, tem um sonho, ou você tem a própria imagem em volta à cabeça, são os pensamentos intrusivos daquilo que aconteceu. Isso é involuntário, né? Você não controla, aquele pensamento vem, e os efeitos para o corpo são esses, cada qual com a sua predisposição aí para algumas alterações, alguns sintomas, alguns sinais, mas dá o efeito. Televisão, jornal, conversa de WhatsApp, como funciona? O jornal ele é feito para dar a audiência, né? Não há um interesse de quem faz o jornal ali de colocar, né? Independente da hora que esteja o jornal ali, não há um interesse necessariamente informativo, né? Não existe isso. Mas eu tenho que ver o jornal para me informar. Para quê? Né? Você não está se informando, você está vendo algo canalizado para dar audiência para o jornal. Tanto é que você pode ver jornais diferentes e ter notícias diferentes, e o mundo é muito grande, e as notícias não vão fazer diferença. A notícia que você tem que saber mesmo, você vai acabar sabendo, se for algo que vai lhe impactar, porque acaba chegando, né? Mesma coisa para o WhatsApp de trabalho, né? Porque é muito importante, o pessoal acaba falando tanto que você acaba absorvendo. Se você ficar ali lendo mais o WhatsApp do trabalho, você está empregando o seu tempo com algo que muitas vezes não é necessário. E assim você pode fazer, né, com hábitos de ver, e tem horas que o jornal são 3 ou 4 programas de violência, né, nos canais abertos pelo menos, ali, porque os seres humanos têm essa atração, né, para ver a violência, saber o que acontece, e acham que estão ficando mais espertos, mais informados, mas não. Só tá ali. Preencher o dia com histórias de violência fará com que mais tarde o seu humor se altere e você fique ansioso ou tenha pesadelos, e tudo isso sem que você associe as consequências com a causa. O TEPT a gente sabe, no transtorno de estresse pós-traumático. No dia a dia a gente não faz essa associação, acaba ingerindo, né, mentalmente. Tanto conversa com pessoas que tendem a falar de assuntos que envolvam violência. O WhatsApp, então, tem pessoas que têm um prazer, né, de mandar vídeos de tragédia, morte. E a televisão está aí. Talvez um outro canal escape, naturalmente canais fechados você tem mais escolha de programação, mas o seu celular está com você, né? Andar com fone de ouvido, e mesmo na hora do almoço, onde você for colocar um fone e você selecionar a sua programação, não sai muito caro, né? Dá para ter essa organização. Você não se impacta com uma notícia que não vai fazer diferença positiva na sua vida. É como o TEPT, né? Você não precisa sofrer um trauma para achar que agora estou mais esperto, não vou sofrer de novo. Não. São notícias que não agregam. E de forma inversa, se você tem uma vida leve ou vê um filme, uma
comédiazinha, algo mais tranquilo, também, né? Você se inunda com outro tipo dos hormônios, né? Os positivos ali, os de distração, que, né, ganham um humor positivo lá no nosso diário de planejamento, do pontinho. Então, ali, ó, a maior parte do que você conversa, lê ou vê, passa pelo filtro da sua escolha. Depende de você. Andar com um fone, ter já alguma programação no seu celular, né? Já tem um YouTube ali, às vezes um YouTube pago para você baixar já uns vídeos, Spotify, outros aplicativos que permitam, né? Tem aplicativo de tudo. Nova Acrópole, né? Tem palestras e tudo. Não precisa de forma alguma você achar que precisa de um canal aberto injetando em você notícias com a finalidade de atrair a sua atenção para manter ali a audiência por comercial. Isso é algo que não faz sentido mesmo, né? Algo que dá para cortar. Tanto que a atividade da semana também pode ser essa, né? Você já cortar, já ver o que dá para você não fazer. No nosso PDF da semana 3 está escrito: veja que atividades você já pode observar que vem levando você a esta exposição desnecessária, a essas situações de violência, para você cortar. Não ver o jornal, não ouvir o rádio, evitar o tipo de conversa que você tem com familiares, grupo de WhatsApp, sair de grupo de WhatsApp, que não traz coisa positiva. E para a semana, vamos agora preencher o diário do planejamento. Para fazer aquela avaliação, né, preencha daqui para frente. Preencha se você tem muita atividade, já preenche com o que você faz hoje, para você ter a visão de cima, para ver como é que está de horário. E se você quer mudar, preenche também ali o que você quer colocar. Se você cumprir a atividade, ir para a academia nova, ler as páginas do livro que você queria, ou fazer a atividade de prazer, pontue. Carinha feliz, carinha reta. Não ter tédio, ter humor positivo. Afinal, o que é a vida, né? Essa procura nossa de ter ocupação e estimular nossos pensamentos com as leituras, com os conteúdos que nos agradem, com as aprendizagens que façam sentido, que façam valer a pena. E continue bem.